O Sharingan nunca fez sentido, mas ninguém quer admitir. Ai, meu pai do céu. Cara, olha isso aqui na minha mão, a peixeira. Cara, não vou nem dizer nada, vem, Será que vamos o ver o que Sharingan que é é. mal escrito mesmo? Não vamos xingar o cara antes de ver o vídeo, né, mano? Porra. Pode parecer absurdo, afinal é uma das ideias mais geniais de Naruto, mas quanto mais ele evolui, menos sentido faz. No começo era simples e cheio de potencial, depois viram um expor de poderes com erros de narrativa. Ele realmente tem problemas e eu vou falar sobre eles, mas também tem coisa que parece erro, e não é. Tipo Madara usando Susanoo sem os olhos. Mal explicado? Com certeza. Mal escrito? A gente ainda vai conversar sobre isso. Sabe o que eu acho engraçado, mano? O jeito que a galera fala, né? Aí é mal escrito. Eu vou dizer se é mal escrito. Tu vai dizer que é mal escrito, porra. Tu tá de sacanagem com a minha cara. É tu que vai dizer. É tu que não escreveu um parágrafo que vai dizer pra mim se tá escrito ou não tá bem escrito. Não é nem pra mim, porque eu também não escrevi. Tá ligado? Pode dizer. Vai julgar o cara que escreveu. Tá ligado? É a mesma coisa que eu falo o seguinte, mano. Não, vem cá. Eu sou um cara. Eu tenho 260 quilos. Gordaço. Aí eu vou falar pra ti, não, 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 e tu é um atleta, pá. Tu corre maratonas, de olho fechado e com o pé nas costas, pulando com uma perna só. Aí eu vou dizer pra ti o seguinte, se meu exercício você tá aqui, tá errado, mano. Isso tá errado. Eu vou ver se tu. Pera aí, mano, tá errado, não é assim que faz. Corre na minha frente que eu quero ver. Não, olha essa perna aí, pai. Ergue mais a perna. E eu estou sentado no sofá e nem para levantar meu dedo eu consigo. É a sensação que eu sinto quando a galera fala isso. E não é só o canal do Eru, que é o canal de todo mundo que. Não, pera aí. Eu vou falar se tá certo. Para. Seu conceito inicial era excelente. Ele era equilibrado, roubado, mas que apenas dava uma vantagem a mais para o lutador dele. Tinha a habilidade de copiar jutsus e movimentos em geral, apesar dessa mecânica ter sido usada 4 ou 5 vezes. A Apesar de sim eu achar o Sharingan um bagulho que deveria ser regulamentado, governamental, tá? Tinha que ter uma lei. Fez os políticos, além de prender a galera que faz lá comédia, tem que fazer uma lei do Sharingan, pai. Sharingan é o seguinte, tem que ter alguns pontinhos ali, só pra deixar um pouco mais equilibrado pra galera, principalmente o Genjutsu. Pra mim é o maior problema do Sharingan, o Genjutsu, o que mais me incomoda. O resto é o Sharingan, né, pai? Copiador, capacidade de prever safado. movimentos através da análise rápida, que isso sim é algo que sempre é usado, porque se não fosse, outros personagens do Sharingan teriam grandes problemas em uma luta. Também tinha o famoso Genjutsu, que dispensa apresentações. Isso sempre é usado e é quase que o único meio de Genjutsu que é usado em Naruto. Quase ninguém fora desse clã usava ilusões, o que, por um lado, consolidou esse papel por olho, mas, por outro, também limitou a diversidade do Genjutsu na obra inteira. Podemos Isso é ver que o verdade. Sharingan não era Poderia ter invencível. muito mais genjutsus, mostrar mais genjutsus. Até teve no anime, alguma coisa ou outra, no mangá não teve muito não. Mas, realmente, se o Sharingan não roubasse todo o protagonismo do genjutsu, poderia ter outras variações de genjutsu. Ah, tem um sonoro, apareceu um sonoro. Poderia ter outros tipos de genjutsu que envolvesse outras coisas, né? Então, até apareceu algumas variações, por exemplo, próprio. Pô, eu sempre me esqueço Zanagi e Zanami, que é no sentido, né? Nos sentidos, em ações que tu vai tomar, tu tem que pré-programar tudo aquilo. Então, são coisas legais. Mas o Sharingan roubou tudo pra ele, né? Fala de Genjutsu, tu esquece que existia Kurenai, que era a especialista em Genjutsu, né? De Konoha inteira. Ela era especialista, pô. Tá entendendo? Mas o Sharingan engoliu todo mundo e a Kurenai nem existe. Logo no começo, porque vimos Kakashi passando sufoco contra o Zabuza. Zabuza quase matou Kakashi mesmo com esse olho. E o mais interessante é que o Zabuza aprendeu a como lidar com aquilo. Ele entendeu as limitações do Doujutsu e contra-atacou ela. O olho era útil, não acha? Mas como vemos, era isso. Ele Nessa parte aqui, será que a gente não pode exaltar o Zabuza ao invés de menosprezar o Sharingan? Ou seja, talvez a gente possa olhar com outros olhos. Tipo, não, porra, o Zabuza foi tão foda, que ele conseguiu, né, superar, entre aspas, o Sharingan. Seria uma boa forma de ver. E por que isso? Tem um problema aqui. O início da obra de Naruto. O Naruto acho que é uma das únicas obras, assim, que os personagens que tem um problema muito grave. Aí que tá. Agora o gordão falando pro cara que corre. Velho, um dos problemas que tem em Naruto é que assim, ó, geralmente as obras crescem, começa com poder baixo, o poder aumenta na obra, tudo bem. Só que geralmente as obras, os personagens vão crescendo junto, vão envelhecendo e vão mudando, né? O Dragon Ball, por exemplo, não sofre. O Dragon Ball tem nível de poder tão grande, vai escalando tão grande, só que parece que não afeta muito os personagens, porque os personagens são deixados pra trás. Aí fica só o Goku e a galera, e sabe, o Goku e o Vegeta que lutam contra os personagens poderosos. Os outros antigos ficam de canto, tá entendendo? No caso de Naruto, talvez seja
porque os personagens continuaram ali e o jeito de lutar do clássico e o do Shippuden são totalmente diferentes. E o nível de poder que tinha lá era um no clássico e no Shippuden era outro totalmente diferente. E isso dá um choque de realidade muito grande, fazendo com que, por exemplo, o Zabuza, porque apareceu no início de Naruto, seja menosprezado em comparação a personagens, por exemplo, da Akatsuki. Tá entendendo? Então, essa forma de lutar, a forma de mostrar os poderes do clássico, parece que é outra obra. Então, Naruto teve esse problema. Naruto parece que o clássico é um desenho e o Shippuden é um outro tipo de desenho. Dá um choque muito grande essa diferença de poder, e não só na diferença de poder. Como eu falei, as outras obras passam por isso também. É a forma de usar os poderes, as formas da luta, a narrativa da história, as ênfases. O Kishimoto dava muita ênfase, muita coisinha, muito detalhe no início. Depois ele meio que abandonou, ficou simples, ficou direto, poderzão na cara, Kamehameha. Então isso faz com que a gente às vezes olhe para o personagem e fale, não, o personagem é fraco, o Zabuza é fraco. Às vezes não é. É a sua forma de mostrar o personagem, tá ligado? Ajudava muito, e só, nem mesmo a percepção melhorada que o Doujutsu dava fazia com que Sasuke ficasse intocável para o Lee, porque ele era mais rápido que os olhos do Uchiha. O Sharingan lia os movimentos, mas não acelerava o corpo, e o Lee era mais rápido que o reflexo. Esse tipo de cena mostrava que, no começo, o Sharingan era só uma ferramenta e ainda dependia do usuário. Ter o Byakugan como um comparativo de poder de olhos também ajudou para manter ele mais equilibrado e não invencível, apesar de que isso acabou se perdendo ao longo do tempo. Mesmo sem um embate direto entre Uchiha e Hyuga, existia um respeito visual entre os dois. Eles ocupavam o mesmo espaço simbólico do topo dos doujutsus, mas com funções diferentes. E isso evitava que o Sharingan parecesse o único olho que importa. A gente foi de um quebra-galho eficiente para um faz tudo que entrega mais do que qualquer um iria pensar, mas nós só vimos uma capacidade mais anormal do Sharingan sendo usado quando o Itachi chega em Konoha no clássico, e tem um rápido confronto contra os Jounins principais da Vila da Folha. Nós vimos pela primeira vez o Mangekyo Sharingan nessa parte, e também a habilidade especial que ele dá, no caso o Tsukuyomi para o Itachi, que apesar de ser forte e tudo, ainda é coerente da forma que foi construído os Uchihas e o Sharingan em si. É um genjutsu bem mais forte que o normal, que manda a pessoa que caiu no genjutsu para um espaço mental que Itachi tem total controle, com condições difíceis de cumprir para sair, mas ainda é algo ocular. O Amaterasu já sai desse escopo ocular, mesmo que ainda assim seja ligado pelo olho, mas ainda dá para deixar ele com algum sentido, porque o Clone Uchiha tem seu principal elemento de chakra sendo fogo, então ainda dá para aceitar. Na parte do clássico só vimos essas duas habilidades de um Mangekyo, os próximos aparecem apenas no Shippuden. Bom, é que essas habilidades são exclusivas naquele momento, né? Eram exclusivas do Mangekyo Sharingan do Itachi. Não era uma habilidade de Uchihas, né? Que por sinal, logo no começo temos algo surreal do Sharingan, dessa vez vindo do Kakashi. Vamos começar que ele tirou essa habilidade do nada no time skip que teve na troca do clássico para o Shippuden, e nem tivemos uma explicação de como isso aconteceu. Depois descobrimos que ele despertou isso lá na infância. Suponho que ele só tenha estado traumatizado com isso e esqueceu. Tipo Sasuke, que já tinha ativado o Sharingan quando pequeno, mas quando vemos ele pela primeira vez, tá lá com 2 tomões. Mas continuando, o Kamui do Kakashi já começou a se perder. Criar um vórtice dimensional só por causa de um único olho já começa a não fazer mais sentido. O Genjutsu e o fogo preto que não apaga e queima até mesmo o fogo normal faz mais sentido do que criar um buraco para outra dimensão. E já que estamos falando do Kamui, tem algo que as pessoas dizem muito sobre a diferença entre o olho e outro. Sabemos que tecnicamente existem 2 Kamuis diferentes, o do Obito e do Kakashi, que na real é tudo do Obito. O olho com o Kamui que ficou para o Obito permite que ele vá para outra dimensão e, de bônus, fique intangível por até 5 minutos. Nada acerta ele e ele não encosta em nada. Mas ele só consegue levar alguém junto se a pessoa estiver bem perto ou tocando nele, ou ele tocando no outro, tanto faz. Já o Kamui do Kakashi funciona de longe. Ele pode mandar objetos ou seres para essa mesma dimensão sem precisar encostar, apenas focando seu chakra em seu olho para usar o Kamui. Ou seja, um é de curto alcance e o outro de longo alcance. Mas no fim, é a mesma habilidade, só aplicada de jeitos e formas diferentes. Então a dúvida é, como exatamente o Kakashi conseguiu sair de dentro da dimensão do Kamui se ele só deveria conseguir mandar coisas para lá? Isso é bem fácil de entender, porque são a mesma habilidade. A única diferença é que uma é usada a curta distância, a do Obito, e a outra usada a longa distância, a do Kakashi. Mas mesmo que seja usada a longa distância, ainda assim pode ser usada a curta. Não tem nada que impeça isso. Ele nunca tinha feito. É foda, porque assim, a gente entrou num consenso em Naruto, de que um consenso real, tá? Porque isso já foi explicado na obra. Cada olho tem um poder. Cada olho tem um poder. Então, a Sarada, por exemplo, acabou de despertar os buracos negros, né? Porra, consegue fazer os buracos. Qual é o outro poder do olho dela? Ainda não sabemos. Sasuke é a mesma coisa. Itachi é a mesma coisa. Cara, tem esse porém, é foda, porque no caso do Kakashi e do Obito, então, é o fato, é a mesma técnica. Só que a gente entrou no consenso de que uma é de longa distância e outra é de curta distância. E ponto final e acabou. Mas aí tem essa parte, o Kakashi saiu do bagulho, tá? E aí,
Então o Kakashi conseguiu usar de curta distância. Tá entendendo essa moralzinha? Então é o mesmo poder, que de fato o Kamui é o mesmo poder. Os dois são vórtices que levam pra dimensão do Kamui. Ponto. Ou seja, são tecnicamente portais, né? Tá abrindo portais para aquela dimensão, tá se teletransportando para lá. Tá se teletransportando? Não, porque se eu falar teletransporte, a galera vai dizer que não é, porque teletransporte é o Deus do trovão. Nananana. Mano, tem que explicar cada coisa, que tu não pode falar um bagulho e deixar pra galera com QI de linguiça entender, não dá pra fazer isso. Tu tem que explicar e desenhar. Eu já entendi isso há muito tempo. Tem que explicar, não é teletransporte, tá? Mas eu tô dizendo que ele abre tipo um portal, que ele vai pra outra dimensão, que é a dimensão do Kamui, uma dimensão exclusiva. E os dois fazem a mesma coisa, só que um fez de longe, outro fez de perto. Depois o Kakashi fez de perto também. Então, será que esses poderes eram os dois poderes do olho do Obito? Ou será que o Obito, por ter despertado um poder no olho do Kakashi e outro nele, ele ficou sem o segundo poder? E só teve essa variação aí por causa que o Kakashi conseguiu aprender a usar de longe, nunca tentou usar de perto, e o Obito sempre usou só de perto, e talvez não aprendeu a usar de longe, tá ligado? É viagem, porra. É viagem, é muito foda isso. É muito louco de pensar, tá? Talvez seja o mesmo poder, os dois estão com o mesmo, e faltou um poder do olho. Pode ser, teoria, tá? Isso aqui é teoria, tô inventando. A galera, não, tu tá errado, Nilson. Eu sei que eu tô errado porque é teoria, seu arrombado. Tá entendendo? É falar aqui e pensar. Tá ligado? É foda. Isso antes QI de porque linguiça ele é nem foda. sabia que dava. Para Kakashi, o Kamui sempre foi um jutsu ofensivo. Ele nunca pensou em usar em si mesmo, até porque aquele olho nem era dele. Não tem por que ele pular em um buraco dimensional que quando ele usava Isso faz distorceu sentido. O Kakashi não pensar em usar de longe faz sentido, como eu falei. Mas o Obito não pensar em usar de longe não faz sentido, porque o Obito é o dono do bagulho. Pensa comigo. Tu tem uma técnica que manda pra outra dimensão. Tu já sabe que consegue se mandar, então tu usa o poder em ti. Pra te usar de longe, é um teste, não vai ter problema. Porra, deixa eu testar nessa pedra aqui. Porra, se não der certo e a pedra explodir, não tem problema, é a pedra. Agora, se fazer o contrário, ali o Kakashi, que só usa de longe. Pô, e se eu usar em mim essa merda? Porra, será que eu não vou não vou me matar, tá ligado? Esse é o ponto, se eu errar da merda. Talvez o Kakashi nunca tenha tentado por causa disso. Mas o Obito não tentar de longe não faz sentido. passo em que ele estava olhando e o levava para um lugar desconhecido. E temos um detalhe importante aqui. O Kamui é uma habilidade conectada entre os dois olhos. O olho do Kakashi e o do Obito são, literalmente, a porta de entrada e a porta de saída da mesma dimensão. Não foi um furo, só que é explicado de um jeito tão corrido que parece um erro. E aí a confusão começa. O Kamui em si foi um momento onde o Sharingan começou a desandar, sendo difícil dizer que era apenas o poder de um olho. Faz quase nenhum sentido para um olho ser capaz de fazer isso. Pelo menos isso é originado pela visão e você precisa apontar para acertar corretamente, diferente de uma armadura de chakra endurecida e quase indestrutível. Esse problema real começa a piorar ainda mais quando acontece a introdução do Susanoo, no momento em que Itachi revela essa habilidade pela primeira vez. Até ali, o Amaterasu já era meio apelão, mas ainda aceitável. Tinha lógica dentro da proposta. Era um jutsu ainda relacionado ao olho, onde você tinha que apontar a ele e concentrar seu chakra no olho para lançar, com custo claro. Só que o Susanoo não tem nada a ver com enxergar, mesmo que ele seja desbloqueado através dele. Atenção, freguesia, o carro da rua passando no teu pra pedir pra que se inscreva no canal. Apoia a gente aí. E aqui na descrição tem nossos links. Tem um fone de ouvido, tem um primeiro capítulo do mangá de Naruto. Mano, versão física. Compra, bota na tua coleçãozinha aí, ó. Mano, ó, eu sou apaixonado, sabe? Eu não posso falar do mangá de Naruto porque eu sou apaixonado pelo mangá e pelo desenho do Kishimoto. E outros produtos vão estar tudo na descrição. Caso o senhor queira, clica ali. Dá uma conferida, se gostar, compra. Vai estar ajudando bastante o canal, tá bom? Muito obrigado. E aí vem um caso que deixou muita gente confusa. Madara usando Susanoo mesmo sem ter os olhos. E não é que ele tá cego, ele literalmente não tem os olhos no rosto. Para liberar o Susanoo, o usuário precisa ter despertado o Mangekyou em ambos os olhos. A partir daí, o Susanoo vira uma habilidade que o ninja já possui, mesmo que os olhos não estejam mais ativos. O próprio Sasuke confirma isso no capítulo 464, dizendo que somente aquele que desperta o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos tem o Susanoo como o terceiro poder. É por isso que Kakashi e Obito não tinham o Susanoo. Porque, primeiro, o Obito não tinha seus dois Mangekyous, e segundo, Kakashi também não tinha os dois Mangekyous, e mesmo se estivesse, ainda assim não teria o Susanoo, porque ele não é um Uchiha. Isso até aquele caos todo no fim do anime com o Mangekyou que o Obito entregou para o Kakashi no final. A primeira reação seria de que é mais um motivo para os Uchihas, nesse caso o Madara, não perder sua força, mas não é um furo porque já havia tido um exemplo parecido antes, a do Itachi. Ele já fez isso sem estar com o Sharingan ativado, porque ele tinha ficado cego na sua luta contra o Sasuke. Então o Madara fazer isso depois não é um erro, só é mal explicado. Agora, se isso te soa tão estranho, tudo bem, faz sentido se incomodar. Afinal, Não, porra, a gente sempre entendeu que essa habilidade é o cara, depois que tu despertou, ó, tu precisa ter os dois olhos para despertar, não para ativar. Tá entendendo o que a obra quer dizer pra gente? Então, para despertar o Mangekyou Sharingan não, o Susanoo, tu precisa dos dois Mangekyou Sharingan, tu precisa estar completo. Aí tu desperta o Susanoo.
Agora, para ativar, a obra provou para a gente com fatos que não precisa. Ativar, não despertar. Despertar significa que tu não tem habilidade, tu nunca usou, usar pela primeira vez. Precisa, tu vai despertar. Usar depois de despertado? Não precisa, porque ele já está em ti. É isso que a obra nos mostrou. Você supostamente não pode usar as duas habilidades do Mangekyo sem os olhos. Então, por que o Susanoo pode? A resposta disso está na lenda japonesa de Izanagi. Nessa lenda, um deus que ao lavar seu rosto tem um rio da orelha Amaterasu de seu olho esquerdo, a deusa do sol. O Tsukuyomi no olho direito, o deus da lua. E do nariz, o Susanoo, o deus das tempestades. Então isso significa que mesmo sem os olhos, o portador deles ainda assim conseguir usar seu Susanoo por já o ter despertado. Por mais estranho que pareça, tudo que o Madara faz em relação ao Susanoo estava dentro da regra dos Uchihas, mesmo que a regra seja estranha. Um grande problema dessa habilidade é que ela já era absurda no modo esqueleto, mas ainda assim, ganhou versões cada vez mais exageradas até virar um samurai gigante de chakra do tamanho de uma biju. Mas eu vou ser sincero, precisava. Imagina, ó, tu mostra um ser, só o esqueleto e uma aurazinha. Os fãs já ficam aqui, que? Imagina, aí o fã começa, imagina se esse negócio se completa, só tá o osso aí. Ainda mais porque na primeira apresentação do Mangekyo Sharingan, a gente vê o Itachi montando aquele negócio, vindo assim, ó, se criando. Fala, mano, e o resto dele? E o resto? E aí, como é que fica? Mano, o Kishimoto tinha que mostrar, se ele não mostrasse, isso ia ser um furo, né? Mas isso ia ser assim, um ódio que a galera ia ter e ia incomodar ele pro resto da vida. E precisava vender boneco também. Tu tá ligado, né? E falamos de tudo ainda do Sharingan. Se tem algo que não dá para não dizer quando se fala da apelação do Sharingan, é o Izanami e o Izanagi. O Izanami coloca a pessoa presa em um ciclo infinito, baseado em 3 sensações não visuais e também visuais, como sons, toques ou movimentos. A visão também importa, que se repetem e estão conectadas na mente do alvo. E isso acontece mesmo se a pessoa não estiver vendo nada, nem tiver feito contato visual antes. É basicamente um genjutsu de causa e efeito, ou seja, um dos genjutsus mais poderosos do Sharingan. Aí vem o Izanagi, uma distorção da realidade que te permite ter mais vidas extras de acordo com a quantidade de Sharingan que você tem. Você literalmente pode recriar a realidade, sendo o único custo dos dois genjutsus a perda da visão do olho usado. Mas se você tem vários olhos no estoque, como o Danzo e o Obito, pode viver como se tivesse várias vidas extras. Ou seja, para eles, esse custo não muda nada. Eles sempre podem pegar um Sharingan novo. Essas habilidades não têm nada a ver com a visão, no máximo o Izanami, mas mesmo assim, ele ainda tem outros estímulos a mais do que a própria visão para deixar a pessoa presa no loop. A habilidade do Mangekyo que mais faz sentido com o Sharingan é o Kotomatsukami do Shizui. Ele é um genjutsu puro e que supera até mesmo o Tsukuyomi do Itachi. E, acima disso tudo ainda, temos o Mangekyo Sharingan Eterno. O Mangekyo normal tinha a grande fraqueza de que se fosse usado muitas vezes, você iria ficar cego. Algo que ainda equilibrava o olho para que não fique tão roubado para ficar spamando suas habilidades. Mas o Eterno acabou com isso. A única fraqueza que o Sharingan tinha foi anulada só porque você colocou o olho do seu irmão no lugar do seu. Só porque não? Só porque não? Cara, pra mim faz muito sentido essa parte. É sim, eu concordo que o Sharingan é roubado demais, o Mangekyo Sharingan é mais roubado ainda, eles tiram poder, eles têm todo o poder. Quem é o Uchiha é um ser, porra, surreal. Tu tem vantagem de tudo. A questão é que tu tinha uma fraqueza para a maioria dos Uchihas, que é, se tu usar esse poder demais, principalmente no caso do Mangekyo Sharingan, tu acaba ficando cego. Beleza. A questão é que se tu pegar o olho do teu irmão, só que não é pegar o olho de cara, só vou pegar, porque os Uchihas tentaram fazer isso. Olha, então quer dizer que se eu pegar o olho do meu irmãozinho, eu vou ficar com poder maior? Não, é pegar e sentir a dor. Tu não queria pegar aquele olho. Tu não queria aquele olho, mas tu pegou por necessidade. Assim, porque olha os dois caras que despertaram o Mangekyo Sharingan Eterno, Sasuke e nosso amado e querido Madara. O irmão dele, ó, o irmão dele tava indo pro Vasco, aí tirou o olho dele, ó, vai, brilha. No caso do Sasuke, o irmão dele tinha ido pro Vasco também, ele não ia pegar o olho do Itachi, nem pensava nisso. Os dois, dos dois pensava, porra, não quero pegar o olho do cara. Não, pegou, depois que o cara já tinha ido pro Vasco, aquela dor imensa, e botou também, e conseguiu o poder. Então não é só botar. Então eu acho legal isso, porque tem todo um, né, regras. Um cumprir regra que não é bem assim. Então eu acho que ainda assim dá pra passar um pano, dá pra passar um pano pro Mangekyo Sharingan Eterno. Aí depois que tu faz isso, imagina, tu pegou um olho de outro cara. E esse poder, essa dor imensa, vinda do amor, de amar aquela pessoa tanto e de perder ela, da dor da perda e tudo mais, faz com que o teu olho renasça num olho mais forte, que é a fusão dos dois olhos.
faz um pouco de sentido. Ponto. O Sharingan parou de ser uma evolução de percepção e virou uma fábrica de superpoderes, uma distorção do que ele foi no começo. Eu acho que as coisas teriam sido mais ou menos melhores se o Mangekyo Eterno não existisse, e o Rinnegan não estivesse ligado de forma alguma ao Sharingan, porque então o Doujutsu ficaria mais forte à medida que ficasse mais raro de ver um personagem com esses olhos. O Byakugan seria mais fraco porque todos os Hyugas têm ele e o podem despertar em algum momento, com uma ou outra mutação ali entre alguns herdeiros do clã, porque querendo ou não, os Doujutsus são passados para frente através dos DNAs, então ter alguém com uma mutação não é lá tão estranho. O Sharingan seria o segundo mais forte porque não são todos os Uchihas que tem, apesar de que os que vimos todos tinham. Já o Rinnegan, que é dezenas de vezes mais raro que os outros dois, seria o mais forte, e claro, dar aquela separada nele do Sharingan, pelo menos em teoria, mas aí vem um problema. O Doujutsu era para ser isso, uma habilidade rara, ocular, com foco em percepção, leitura de movimentos, controle de chakra, só que no meio do caminho, o Sharingan quis brincar de Deus, ganhou transformação, fogo negro, intangibilidade, viagem no tempo, Megazord, e o Byakugan continuou vendo através de paredes e bloqueando chakra. E isso, ó, claro, tem outras coisas aí, mas não tanto quanto o Sharingan. O Rinnegan é tão raro que você iria... O Byakugan não bloqueia chakra. O que bloqueia chakra é o próprio chakra do Hyuga, que é outra habilidade do Clã Hyuga, que tem duas. O Clã Hyuga tem a habilidade de enxergar chakra, só isso. O Byakugan só faz isso, enxergar chakra. Em grande distância, em curta distância, mas é só enxergar chakra. E a outra habilidade do Hyuga é expelir chakra do seu corpo. Então eles juntaram essas duas habilidades e criaram um estilo para ficar um estilo bom de luta, né? Pegando as duas habilidades que eles têm. Mas não, a habilidade de expelir chakra não é do Byakugan. ver ele apenas uma vez em uma pessoa. Não que isso seja ruim, porque ter várias horas desse tipo espalhadas por aí seria preocupante, mas parece que o Kishimoto teve um surto criativo de Suzano, deu duas habilidades especiais para cada Mankyo, criou um Amaterasu, o Kamui, e um monte de jutsu que não tem mais nada a ver com o olhar. E o Byakugan ficou preso no básico. Nenhum Tenseigan, sua evolução é usado com constância. E se você parar para pensar, o Byakugan e o Rinnegan são naturalmente ligados ao clã Otsutsuki. O Sharingan, por outro lado, pode nem ser original. Ele está mais para uma mutação de alguém que comeu a fruta divina e bagunçou o DNA humano. Mas meu principal problema com o Sharingan é que inicialmente ele era apenas o olho com poderes oculares que funcionam apenas quando estavam relacionados à visão. Vamos usar o Byakugan como exemplo. Ele tem a capacidade de ver quase em 360 graus, visão no raio-x com aprimoramento a mais porque ainda conseguia ver o caminho que o chakra faz, e algumas outras habilidades, tudo em volta de como funciona a visão. O Sharingan do clássico era tipo isso. A hipnose, no caso, o Genjutsu, funcionava através do olhar direto dos olhos do usuário do Sharingan com a pessoa que iria ficar na ilusão. A capacidade de copiar os movimentos também está bem, porque funciona através de alguém com o Sharingan ver a outra fazer um movimento para copiar. E também percepção melhorada padrão. Todas essas habilidades fazem sentido porque esse é um mundo com poderes, então ter esse aprimoramento ainda faz sentido. E ainda está no escopo que o olho humano tecnicamente conseguiria fazer, só que várias vezes pior. Só que logo no começo do Shippuden, o Kakashi conseguiu criar um vórtice dimensional que levava objetos e pessoas para outra dimensão. E o problema não é o Sharingan ficar mais forte, o problema é ele ter perdido seu sentido. O Kamui, o Amaterasu, Izanagi, Tsukuyomi, Suzano são nomes legais, com efeitos absurdos, mas que não tem mais nenhuma conexão lógica com a proposta inicial do Sharingan. Por isso que, pra mim, o Sharingan virou um grande desperdício de potencial no mundo de Naruto, porque ele começou como algo genial, mas terminou como isso. Obrigado por assistir, curta. Não foi desperdício, nada. Na verdade, foi super aproveitado. Desperdício é o contrário, irmão. Um desperdício é quando a gente tem toda essa capacidade de tu chegar no nível surreal e tu só usar para ficar copiando chakra. Aí seria um desperdício. Não. Aí tu tá falando, aí tu deu uma cantada aqui, não vem. Mas qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Beijinho. O vídeo do irmão tá na descrição. E até o próximo vídeo. Fui.